E agora, gente, vamos a essa atividade muito esperada com essa historiadora e escritora imperdível, hein? Mari Del Priori. Ela vem com literatura e história. Dona Maria I, As Perdas e as Glórias da Rainha, que entrou para a história como a louca. É um bate-papo maravilhoso aí, um oferecimento da editora Bem Virá e da Saraiva Educação. Mari, que é uma referência na história, na escrita da história desse país e que tem vários prêmios, entre eles o Prêmio Jabuti. Uma honra falar com você, Mari. Muito bom dia, seja bem-vinda. Calu, muito bom dia a você, bom dia a todo mundo que está aí nos acompanhando. Eu quero agradecer também a Gisele e dizer a ela que eu tenho a mais profunda admiração pela atividade dela, como ela mantém essa feira de pé e sempre com qualidade, e mais do que qualidade, tentando unir as pessoas em torno do livro, autores, leitores, isso é fantástico. Quero também cumprimentar o Newton Bonder, que é meu confrade na Academia Carioca de Letras, somos ambos lá da academia, ele vai falar depois de mim. Também cumprimentar a editora Sextante, pela qual eu lancei aí no Free Post, há 2 anos atrás, a biografia do José Bonifácio. Então, estamos aí cercados de amigos, parabéns por essas mesas sobre jornalismo feminino, sobre racismo. Eu acho que há muito a dizer e acho que a escolha enfim, do tema da Freeport esse ano foi espetacular, mesmo porque, nunca é demais lembrar, embora nasçam tantos homens quanto mulheres no Brasil, pelo menos é o que o IBGE diz, né, nós somos maioria, nós mulheres, porque os homens acabam morrendo antes de nós, e o Brasil é nosso, cabe a nós modificá-lo, cabe a nós fazê-lo cada vez melhor, e eu acho que a leitura e o livro são um bom caminho. Então, estamos aí, Calu, podemos começar? Vamos falar dessa figura fascinante que é a Rainha Dona Maria. Posso começar? Com certeza pode, só vou acrescentar suas palavras aí, essa questão do poder da mulher. A Gisele é uma grande representante disso realmente, uma empresária arrojada, uma desbravadora dentro do interior de Minas com esse festival, né, Mari, que acontece e que esse ano em tempo recorde foi transformado por ela e pela NUB, graças às mãos do Marcos aí, e nesse evento 100% online. Nós temos mais de 40 países ligados com a gente nesse momento, além de todo o Brasil. Então, esses países vão conhecer essas pessoas que estão nos acompanhando, vão conhecer um pouco mais da história do Brasil, graças a você. Aliás, a história da Maria, né, chamada a Louca, que foi um pouco injusto esse nome para ela, né? E você vai contar um pouco disso para a gente, né, Mari? Então, vou aqui acompanhar tudo. Exatamente. Vou Vamos acompanhar lá, tudo de gente. perto. Eu estou muito feliz, inclusive, quero anunciar que o livro foi traduzido para o português de Portugal. A gente não entra no mercado europeu, não entra em Portugal sem ter o livro traduzido. Foi comprado pela Leia de Portugal, teve uma recepção muito carinhosa. Eu estou com 2 livros agora já sendo distribuídos em Portugal. E Dona Maria, eu percebi claramente que os nossos irmãos portugueses, os nossos irmãos alfacinhas, entenderam, né, que eu tive sobre essa mulher um olhar muito amoroso, um olhar muito irmão, de sororidade mesmo, eu dizia, para todos, porque a história dessa mulher é uma história também de muitas conquistas, é uma história de uma grande paixão pelo marido, que é raríssimo entre reis e rainhas, uma soberana adorada pelo seu povo e que depois simplesmente morre de tristeza. A tristeza é alguma coisa que vem abatendo as mulheres desde então. Então, vou começar pelo começo, né? Eu estava interessada em fazer um livro sobre as mulheres do imperador Dom Pedro II, quer dizer, todas aquelas mulheres que orbitaram à volta dele, a mãe, a avó, as irmãs, e aí fui cair lá na bisavó, e quando comecei a ler sobre a Dona Maria, me dei conta, né, do quanto nós tínhamos esquecido que ela tinha sido rainha do Brasil. O Brasil, a primeira rainha que o Brasil teve foi justamente Dona Maria, uma desconhecida perfeita, né? Eu lembro que todo esse, digamos, esse processo de esvaziamento, de desconstrução que as famílias reais e imperiais sofreram no momento das repúblicas, né, tem a ver até com o ideário da república, que procurava esvaziar ao máximo todo e qualquer mérito que essas famílias, enfim, aristocráticas tivessem. Então, no Brasil, nós transformamos Dom João num gordo comedor de ceboso, comedor de galinha, nós transformamos a Carlota Joaquina numa ninfômana, Dom Pedro num pilantra, acho que só escapou Leopoldina
rotina, porque ela morreu muito cedo, coitada. E em Portugal houve exatamente o mesmo movimento, né? Dona Maria passa a ser louca na pena dos republicanos depois que a República é proclamada em Portugal. Mas, enfim, ela nasce no início do século XVIII, em 1734, ela tem uma educação como qualquer princesa teria, né? Muita música, literatura, línguas, geografia, história. Eu lembro que havia umas que aprendiam mais rápido, que aprendiam mais vagalmente, teve uma educação primorosa junto com as suas irmãs. Mas o bom dessas biografias também é abrir uma janela para o pano de fundo, para o que está acontecendo lá atrás. E Portugal, nessa época, é o Portugal do Barroco, é o Portugal cujo Barroco vai ser importado aí para Minas Gerais, um Portugal profundamente piedoso, né? No momento em que o iluminismo já fazia céticos no norte da Europa e na própria França, a alma portuguesa continuava profundamente cristã. Eu lembro que Portugal nasce de um milagre, o milagre de Ourique, uma batalha ganha sem nenhuma condição, e desde então o catolicismo com as suas ordens religiosas, havia um número enorme, mais de 500 conventos só em Lisboa, que concentrava 10% da população de Portugal, mas a alma portuguesa era feita de, sabe, histórias de beatos, histórias de aparições de Nossa Senhora, acreditava-se piamente que o menino Jesus estava crescendo em alguns conventos, sendo criado por algumas freiras. Então a história da freira que jogava a bola com o menino Jesus, a história da freira que o menino Jesus dava pãozinho na boca, enfim, esses conventos portugueses e essa vida mística, né, impregnava profundamente a mentalidade, veneração de relíquias. Pelas ruas o tempo todo nós tínhamos pedintes pedindo, né, por obras religiosas, também pedindo por festas religiosas, as missas, o som dos sinos enchia. Quem conhece Lisboa sabe que Lisboa é um arco, né? São 7 colinas, enfim, mas é um arco, então aquilo tudo ecoava, a cidade toda acompanhava as missas, e essas imagens, digamos, de uma piedade muito doce, muito, muito contrita, muito benéfica para a alma, contrastava com uma outra realidade, que eram os excessos do catolicismo. Eu lembro que nunca se queimou mais hereges do que no reinado de Dom João V, que vai ser o avô de Dona Maria, sob cujo manto ela cresce. Ela adorava esse avô e era adorada por esse avô, e ela cresce numa casa de mulheres. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a mãe dela, Dona Mariana, uma mulher belésima, belíssima, belíssima, mulher de Dom José, pai de Dona Maria, e a sua avó, Dona Mariana em T, Maria, Ana e Mariana, né? São essas duas figuras míticas que vão marcar muito a infância de Dona Maria, e ela cresce com as suas irmãs, fazendo aquelas brincadeiras que toda criança faz, com pedrinhas, com bonecas, com pauzinhos no jardim, enfim, eles viviam. Eu lembro que o palácio, ele se debruçava, né, sobre o Tejo, havia uma ala exclusiva das mulheres, que era muito bem guardada por soldados, e ali ficavam a avó, a mãe e filhas, né, e a vida dos homens transcorria em outras alas do palácio. A vida de Dom João V, sobretudo, decorria num convento onde ele teve como amante a irmã Paula, para quem ele manda fazer uma banheira dourada, onde eles tomavam banho juntos, e ele fez 2 ou 3 filhos. Mas, enfim, é uma vida muito amorosa, e Dom João V, que é esse avô extremadíssimo e que muito, muito afeiçoado a Dona Maria, mas que a fazia assistir autos de fé, queimando hereges, queimando judeus, né, desde muito cedo. Ele morre quando ela tem 16 anos. Assume o seu pai, Dom José,
que trará consigo aquele que será o futuro Marquês de Pombal, né, um homem da pequena nobreza rural, que tem ambições políticas muito grandes, e uma dessas ambições políticas é transformar Portugal num reino à altura dos outros reinos europeus, que estão com tecnologia, estão com burguesia, estão com universidades, que vai lutar contra a censura dos livros e vai lutar, sobretudo, contra a vida religiosa, né, contra esse ambiente religioso no qual Portugal está mergulhado, que Pombal não percebe, né? Eu digo isso num outro livro que escrevi, que também está sendo lançado em Lisboa, O Mal sobre a Terra, é que a mentalidade era um inimigo que não seria vencido tão facilmente, porque depois Pombal cai, e Portugal continua tão religioso quanto. Mas, enfim, vence nesse momento uma visão de Portugal mais aberto, que se quer ilustrado, não iluminista, mas ilustrado. E o Dom José e Pombal imediatamente fazem recuar a aristocracia agrária, né, essa aristocracia de corte que orbitava em volta de Dom João V e contra o qual eles vão tentar levar uma batalha sem fim. Nesse momento, Dom José reconhece que não vai ter mais filhos homens, ele só tinha tido filhas mulheres, e Dona Maria, aos 16 anos, então, é reconhecida como futura rainha de Portugal. Quer dizer, a gente vai ver a mesma coisa com a princesa Isabel aqui no Brasil. Ela tem uma doença seríssima nesse momento e que coloca toda a família em desespero, porque a futura rainha, Portugal admitia que mulheres subissem ao trono, e ela se cura, segundo ela, segundo seus familiares, graças a um milagre de Nosso Senhor dos Passos. Então, esse ambiente religioso que nós estamos vendo na cidade, no país, é também o ambiente religioso no qual ela vai crescer, um ambiente de muita missa, muita confissão, muito padre, muita culpa, né, muito pecado e uma crença inabalável na existência de Deus e do seu contrário, o diabo. Em 1754, ela perde a sua avó, Dona Mariana da Áustria, que era uma mulher de uma enorme personalidade, uma mulher muito política, porque quando Dom João V fica doente, é ela que vai assumir a regência de Portugal e vai, de alguma maneira, passar para Dona Maria essa habilidade diplomática, como lidar, né, com os opostos, como lidar com a corte, como lidar com a política, e a Maria tem 21 anos em 1755, momento do terrível terremoto que arrasa com Lisboa. Pouca gente aqui no Brasil conhece essa história, mas, enfim, Lisboa desaparece em fogo, em barulho e num maremoto fenomenal. Nessa data, especificamente, a família real estava em Belém, eles viram a cidade desaparecer de longe, e aí um surto místico vai se abater, mas assim com uma violência enorme sobre a corte, sobre a família real. Eu estou pontuando bem isso, porque a minha tese é de que Dona Maria jamais foi louca, mas ela, como tantas mulheres, e isso foi muito estudado por Pinel, fundador da psiquiatria, né, eram mulheres que eram muito temerosas de Deus, muito beatas, muito ligadas à igreja. Pinel vai fazer esses estudos na França, então é por isso que eu estou sublinhando esses aspectos todos, né? Então, uma reação mística fenomenal, o próprio Dom José veste um camisolão branco, sai pelas estradas pedindo perdão pelos pecados, as pessoas se ajoelham onde estão pedindo perdão pelos pecados. Terremoto foi uma mensagem de Deus sobre esse Portugal muito, muito orgulhoso, muito vaidoso, que vive do ouro brasileiro, que está se enriquecendo, que não liga para os seus próprios pecados. Enfim, há toda essa ideia de que Portugal é uma Babilônia de vícios, né? Essas expressões aparecem, né? As causas morais do terremoto. O terremoto não é um fenômeno físico, ele tem uma causa moral, foi para punir os pecados dos portugueses que o terremoto veio. Então, a gente vê que há todo um ambiente místico que vai se agravar
com a presença de um padre jesuíta, o padre Malagrida, que tinha vindo do Brasil, uma figura conhecida aqui no Brasil. Ele andou o Nordeste todo com uma caveira pendurada no pescoço, se açoitando, fazendo procissões e clamando também contra essas questões morais, não havia pecado abaixo do Equador, enfim, seríamos todos um bando de pecadores, e eu diria, essa nuvem, né, de moralidade paira sobre a cabeça tanto dos brasileiros quanto dos portugueses. E o padre Malagrida, nesse momento, resolve nada mais, nada menos do que dizer que vai haver um segundo terremoto, né, porque os portugueses não tinham sido bastante punidos, e ele vai acusar publicamente o rei Dom José de ser o maior pecador dos pecadores, porque ele tem um caso público, né, com a jovem marquesinha de Távora, cujo marido tinha sido mandado para um cargo na Índia, o marido e o sogro, e ela muito jovem, muito bonitinha, o rei estava apaixonadíssimo por ela, né, há inclusive uma tentativa de assassinato de Dom José por familiares, porque a defesa da honra já funcionava naquela época, dos Távora, e aí o Pombal e Dom José aproveitam, né, tanto essa figura do Malagrida culpando o rei o tempo todo, quanto essa acusação de que ele era adúltero, né, para eliminar uma parte da velha aristocracia portuguesa. Os Távora faziam parte dessa aristocracia agrária, né, muito religiosa, e botam todo mundo na prisão. É realmente uma caça às bruxas. Os jesuítas têm os seus conventos esvaziados, né? Todos são considerados inimigos políticos, e o Malagrida, para desespero da Dona Maria, que já é uma moça, 21 anos, 22 anos, vai ser queimada em praça pública, e ela era muito ligada aos padres jesuítas. Então, para ela, assistir, ser obrigada a assistir esse padre que ela tinha na conta de um grande místico, né, de um grande devoto, ser queimado em praça pública, já foi um choque horroroso. O segundo choque foi a famosa execução da família Távora, porque o Pombal não perdoa, pega a mãe cujo filho tinha sido traído, a mãe, o filho, os irmãos, o pai, que era um velhinho, e massacra essa gente na roda, né, sofrendo, tendo os ossos quebrados, sendo queimados com ferros em chamas, e depois, como se não bastasse, os corpos todos são ainda reduzidos a cinzas, que são jogadas no Rio Tejo. Quer dizer, vocês imaginam o ambiente de terror místico, né, que vai cercar essa menina do início ao fim da vida. E aí começam a surgir outros problemas, né, o problema da sucessão de Dom José. E eu lembro que o Marquês de Pombal tinha verdadeiro horror de ver a Dona Maria subir ao trono. Por quê? Porque ele sabia que ela era uma mulher devota, católica, né? Ela, nesse meio tempo, ela vai casar com o tio dela, Dom Pedro, que era 20 ou 25 anos mais velho do que ela, né? Um homem... a história é linda, é uma história de amor, eles se adoravam. Esse tio sabe desde cedo que vai casar com essa sobrinha, porque o Dom João V havia assim determinado, e ela seria uma forma também de proteger essa netinha que ele gostava tanto, que era a Dona Maria, e o Pombal começa a conspirar junto com Dom José para que Dona Maria não suba ao trono. Quer dizer, vocês imaginem um pai que conspira contra o futuro da filha. Nesse ínterim, a Dona Maria já tinha tido um filho homem, né, Francisco José, que seria o seu sucessor no trono, e o Pombal e o avô do Francisco José e pai da Dona Maria começam a conspirar para que o garoto suba ao trono e que ela abdique do trono e que vá para um convento e que suma, desapareça. Quer dizer, esse livro é interessante porque ele mostra que as famílias, reais ou não reais, todas têm as suas tensões, todas têm os seus problemas, todas têm os seus ressentimentos, né? E esse pai conspirando contra a filha o tempo todo. Dom José fica muito doente, assume Dona Mariana, mulher dele, mais outra mulher muito política, cabeça muito no lugar, muito serena, que a primeira coisa que faz é afastar o Pombal do marido, né? Ela entende que o Pombal ali ia prejudicar a subida de Dona Maria ao trono,
afasta ele, mas Dom José da cama, e já morrendo, exige que o seu neto, Francisco José, com 15 anos, case-se com a irmã da Dona Maria, que tinha 30 anos, era 15 anos mais velha do que ele, Dona Maria Benedita. Então, vocês vejam os conluios todos, uma mulher de 30 anos casando com um menino de 15, porque o avô dele não quer que a filha vá para o trono, quer que o neto vá. Quer dizer, uma confusão, uma tensão, ódios, né, inveja, tudo que vocês quiserem. E o Dom José morre. E é curioso que o povo não gostava de Dom José. Há uma alegria enorme quando ele morre, porque, primeiro, eles sentem que o Pombal está realmente afastado da vida deles, e o Pombal foi muito cruel com o povo português. Quer dizer, cada tentativa de greve, de paralisação, ele mandava executar as pessoas, botava todo mundo na prisão. As prisões portuguesas regurgitavam de inimigos políticos. Então, esse autoritarismo do Pombal é alguma coisa que a Dona Maria vai contrapor na base da serenidade, da tranquilidade, da doçura, como nós vamos ver. Enfim, Dom José morre, ela é aclamada rainha, ela é adorada, essa aclamação é uma aclamação bombástica, o povo a recebe de braços abertos, né? É o reino do Sagrado Coração de Jesus, né? Como vai ficar conhecido, quer dizer, essa ideia de que ela é uma figura protetora, ela é uma figura mediadora entre o céu e a terra, e entre o céu, onde estão anjos e santos, e os pequenos portugueses, vai tomar conta, e Dona Maria, enfim, o povo a recebe em delírio, porque entende que ela é uma salvação para ele, povo, né, dos seus inimigos. E quem são os seus inimigos? Né? Essa burguesia em ascensão, em primeiro lugar; segundo lugar, os ateus, os hereges, os ingleses todos, que o Pombal havia trazido para fazer indústrias e fazer feitorias em Portugal; e, no final, o próprio demônio, porque uma rainha muito católica protegeria o seu povo. Dona Maria, ao contrário do que dizem, né, foi uma mulher muito sábia. E ela aprendeu muito com a avó e com a mãe. E aí eu digo sempre que é bacana, eu que trabalho com mulheres em outros livros, quer dizer, como o papel da mãe é importante na formação do jovem, né? Como a mãe é a transmissora de valores, é quem incentiva o letramento e a educação. E ela rapidamente vai ganhar muito respeito, porque ela vai manter o aparelho de Estado com a burocracia que o Pombal havia construído e que garantiu o bom funcionamento do Estado português. Ela, num gesto magnânimo, generosa que é, vai absolver o Pombal que havia tramado contra ela, mas vai exilá-lo. Ela podia condená-lo à morte, como ele condenou os amigos dela, o padre Malagrida e o Távora, mas não, ela simplesmente afasta Pombal. Ela abre as prisões portuguesas, e aí as narrativas são terríveis, né? Que você vê sair mortos-vivos, verdadeiros cadáveres dessas prisões, onde Pombal os tinha colocado, e ela imediatamente vai passar para o povo essa imagem, né, de que ela é senhora do seu reino, sim, mas é uma senhora que é mãe, que é uma esposa piedosa, que é provedora de caridade. Ela tem uma grande preocupação com os pobres, né? E o fato dela estar casada com o Dom Pedro, e num casamento muito feliz, eles são muito amigos, é muito bacana ali a história do casal, como eles se gostam, são atentos às necessidades dos outros, se acompanham em tudo, né? O fato dela ser uma mulher casada protege a Dona Maria daquela crítica que foi feita a muitas mulheres que assumiram o trono, que uma mulher não pode estar sozinha, não pode assumir o trono sozinha, né? As viúvas, por exemplo, sempre tiveram muita dificuldade de reinar, né? Então, a Dona Maria, ali casada, ela fica protegida, e ela vai fazer uma política extremamente prudente. Isso é uma coisa bacana, porque a gente não associa a mulher é boazinha, caridosa, não vai fazer política. Vai fazer política, sim, e ela vai fazer uma política extremamente prudente, né? Ela vai promover o ordenamento jurídico de Portugal, que estava extremamente antiquado, vai
abolir a tortura, que ela achava uma coisa absolutamente horrorosa, vai abrir estradas, porque as estradas em Portugal, até bem recentemente, eram estradas realmente que deixavam muito a desejar. Vai multiplicar comarcas e juízes para que a população mais afastada se sinta também amparada pelo Estado, vai fundar várias academias de ciências, a Academia da Marinha, ela tem uma preocupação com as primeiras missões, eu lembro, que são enviadas para o Brasil, científicas, né, são enviadas por Dona Maria, o próprio Zé Bonifácio vai se beneficiar muito do fato da Academia de Ciências existir. Ela vai renovar as cidades, né? Vai levantar teatros, vai recuperar a economia colonial, vai enfrentar, eu acho que alguns de vocês lembram aí, a Inconfidência Mineira, né? Mas não só, ela vai enfrentar também em Goa, né, que era a colônia portuguesa, a famosa Rebelião dos Pinto, que são um grupo de mestiços ligados ao clero. Aqui com o Brasil, ela vai ser condescendente, ela não vai mandar matar todo mundo, manda matar só o Tiradentes, que é o cabeça, e com os Pinto, lá em Goa, ela já é mais dura, manda matar todo mundo. Ela vai enfrentar, né, o iluminismo, ela não gosta da maçonaria, que já bombava lá dentro da Universidade de Coimbra há muito tempo, e ela vai tentar, de todas as maneiras, a sua maneira, combater o demônio, né? Isso ela vai trocar uma correspondência com a Madre Superiora de um convento que ela está construindo, e a gente vê que estar sabe, com as dívidas morais pagas, ser correta, ser boa, é um princípio que está dentro da cabeça dela e que é uma forma de combater o demônio. Bom, em 1778, morre a mãe de Dona Maria, que é a sua conselheira política, inclusive, Dona Mariana, não era Maria Ana, Mariana, conhecida como Marianina, né, morre, ela perde essa grande conselheira, e menos de 10 anos depois morre Dom Pedro. A morte desse marido para ela é alguma coisa de muito, muito, muito sério. Quem tem uma bela relação, tem um bom companheiro, não se consegue imaginar sem o seu companheiro, pois foi exatamente o que acontece com Dona Maria. Ela se sente sem chão, né? Ela se sente extremamente desamparada. Os dois conselheiros políticos dela haviam desaparecido, mas esse companheiro, esse amigo, esse amor da vida dela tinha ido embora. E ela vai ter que enfrentar, olha, vejam que terror, né? Já tinha enfrentado a conspiração do pai com Pombal contra ela. E agora ela vai enfrentar a conspiração do filho com a irmã dela, Maria Benedita, contra ela, Dom José Francisco, jovem, com 26 anos, né, tá cansado de esperar, né, ele quer absolutamente o trono, e ele começa a intrigar a corte contra a mãe. Ela recebe esses golpes com muita, eu diria, com muita generosidade, com muita elegância, ela vai entubando essas coisas todas, até que uma epidemia de varíola varre a Península Ibérica. Nós estamos vivendo aqui uma epidemia de Covid. As epidemias, né, os flagelos na história sempre foram terríveis, e nessa epidemia morre Dom José. Nessa epidemia, ela vai perder a filha que ela adorava e que tinha casado com um príncipe espanhol e com quem ela se correspondia. Ela fica absolutamente desesperada. Ela vai perder o genro que ela adorava e com quem ela trocava partituras de ópera, livros. A gente vê que há ali, correspondência deles é muito bonita, que há ali uma preocupação sempre dela estar mantendo a família, estar alimentando essa família, mesmo apesar da distância, o carinho, a preocupação. Vai perder os 2 netinhos que nascem desse casal, uma coisa terrível. Morre o co-sogro, morre o sogro da filha dela também, o rei de Espanha, que era amicíssimo dela, com quem ela trocava tanta correspondência. Enfim, a rainha se vê ali com uma série de perdas, uma atrás da outra. Como se não bastasse, o pano de fundo, em 1789, também
se vocês bem lembram, é o da Revolução Francesa, e muitos monarcas europeus, ao saberem, né, que 2 monarcas tiveram a cabeça guilhotinada, isso teve um impacto psicológico muito, muito, muito grande. A partir de 1791, a gente vê, através da correspondência da Dona Maria, que ela começa a se sentir doente. Quer dizer, é logo depois dessas perdas todas, né, que ela mergulha num grande pessimismo. Não tem nada a ver com loucura. Vocês imaginem vocês perderem os seus 6 entes queridos mais próximos, mais adorados, ainda a sua situação social ser abalada por um fenômeno como foi a terrível Revolução Francesa, e a Dona Maria realmente ela mergulha naquilo que nós hoje chamaríamos de uma depressão. Ela começa a ficar deprimida, mas ela, guerreira que é, né, ela não se entrega, não. Ela vai lutar, ela vai para os banhos, né, em Caldas da Rainha, ela vai tentar, ela sabe que o exercício, vejam só, os médicos daquela época já recomendavam o exercício como forma de luta contra essa doença, que era chamada pelos médicos, nos seus tratados, de banho do demônio. Quer dizer, a coitada da Dona Maria, com tudo de bom que ela havia feito, com todo o amor que ela tinha dado aos seus, né, e ao povo português. Detalhe, Dona Maria era uma rainha que andava no meio do povo, não era a rainha da Inglaterra que passa lá atrás na carruagem, todo mundo batendo palminha, não. Ela participava de procissões, ela ia à missa com o povo, ela participava das festas religiosas, mas também das festas profanas, do carnaval, né, o famoso intrudo. Ela estava sempre ali, ela estava na janela conversando com as pessoas, enfim, era uma pessoa dourada, ela vivia em meio, né, a esse afeto popular, e ela começa a se perguntar, mas o que eu fiz de errado? Quais são os meus pecados? Onde é que eu errei? Né? E ela se sente com o que ela chama de escrúpulos de consciência. Né? E uma das coisas que mais a atemoriza são os pecados do pai. Ela sabe que o pai foi adúltero, que o pai mandou queimar gente, mandou prender gente, mandou torturar gente de maneira muito injusta, e ela começa a se sentir, vocês vejam que a culpa faz com as pessoas, né? Freud vai tratar disso mais à frente, mostrando como a culpa ferra, né, com a cabeça das pessoas, como as pessoas vão se sentindo abatidas, vão se perguntando por quê sem conseguir dar respostas, né? E ela, então, fica realmente muito abatida. A dona Carlota Joaquina, mais à frente, em correspondência, vai dizer que foi uma cabala de pessoas, ou seja, um grupo de pessoas tramando, né, que vai determinar o fato de que a rainha está doente. Ela não diz quem são essas pessoas, mas ela mostra claramente que por trás desse abatimento da rainha, há uma conspiração. Ela vai dizer isso anos depois, né? E, infelizmente, a Dona Maria vai perder também o seu confessor. Eu lembro que os padres confessores, todas as casas reais da cristandade sempre tiveram um papel enorme. Ela era amicíssima desse padre. Esse padre era uma figura bonachona. A descrição que a gente tem é de um padre gordo que gostava de comer, que gostava de rir, que brincava com ela, que vai dar muita força a ela nessas perdas todas. Esse padre confessor morre, né? E aí realmente a gente vê que mesmo essa luta dela contra a depressão, ou ela gostava muito de caçar, ela foi uma grande amazona, caçava muito com o marido, tudo isso, né, começa a ficar em segundo plano. Ela não quer mais sair do palácio, ela acha que está com a marca do diabo, né, que o diabo se aproximou tanto dela, não é o banho do demônio, a melancolia, o nome que se dava a essa doença, né? E o povo reage. O povo reage porque o povo ama a sua rainha. Né? A gente, quando vê hoje as manifestações da Inglaterra, a gente vê que a monarquia ali vai ficar para sempre, porque esse amor à monarquia, esse amor à sua rainha, que é uma coisa que nós brasileiros desconhecemos, mas era realmente uma ligação muito profunda que o povo tinha, e o povo reage. A rainha foi envenenada, eles dizem.
Há vários folhetos de cordel que circulam nas cidades mais importantes de Portugal, acusando, né, alguém, ninguém sabe quem, por ter envenenado a rainha. Corre uma história de que, como ela escrevia muito, né, a tinta que ela usava, uma tinta holandesa, herege, portanto, porque os holandeses eram protestantes, estaria envenenada, ela teria se envenenado com essa tinta. Então, vários rumores para explicar. O povo não aceita as explicações de loucura melancólica, que é o diagnóstico que vão dar para ela, né? E o golpe palaciano, né, continua correndo. Quem vai assumir o trono? A rainha está doente, Dom João é aquele rapaz ainda que não tem muita personalidade. Ela começa a registrar também na correspondência que ela tem noites de insônia, né, que ela tem falta de apetite, os mesmos sintomas que a gente vai ver depois na correspondência da nossa imperatriz, né, da nossa imperatriz Leopoldina. O povo, mais uma vez, reage, faz procissões, faz missas, suspende, em sinal de respeito à rainha, toda e qualquer forma de diversão. As pessoas se enclausuram para viver a melancolia da rainha junto com ela. Enfim, em 1792, o seu ministério delibera que a Dona Maria não tem mais condições de governar e vai assumir, então, o nosso Dom João, nosso Dom João, que vai ficar sexto aqui no Brasil, né, depois, quando ela morrer, mas ele assume como regente. Dom João VI é um filho excepcional. É um rapaz que, aqui no Brasil, a gente tem aquele ditado, né? Quem é bom filho é bom marido, é bom tudo. Ele é um filho excepcional. Não teve sorte no casamento, mas um filho que ama muito essa mãe, que tem um carinho enorme por essa mãe. E ele manda vir, então, da Inglaterra, um médico importantíssimo, Francis Willis, né, que havia cuidado do rei Jorge III, aquele rei também que, tá louco, depois viram que não tinha nada a ver com loucura, era uma outra doença. E o inglês saca logo, percebe logo que a rainha não tem nada de louca, que ela simplesmente está sob a influência de uma mentalidade religiosa muito forte. Ele tenta afastá-la, né, do convento que ela ia visitar, tenta afastá-la do novo confessor, que era uma cobra que conspira contra ela o tempo todo, né? E ele tenta, de alguma maneira, tirar a Dona Maria desse, digamos, desse ambiente esmagador de culpa, de punição, de religiosidade. A coisa não dá certo, né? E ela, então, é apartada do trono e vai viver, né, num palácio fora de Lisboa, com as suas irmãs, a Maria Benedita, que tinha ficado viúva, e a Maria Francisca. 1807, invasão de Portugal, né? Eles embarcam para o Brasil, e é interessante, na viagem, Dona Maria visitada, ela está numa nau, a família, a Dona Carlota Joaquina está em outra, a Dona Carlota faz questão, né, de vez em quando os barcos param por uma questão de calmaria, falta de vento, visitar a Dona Maria, quer dizer, ela é querida pela família. Eu lembro que Dona Maria é quem cria a Carlota é criada por ela como se fosse uma filha. Então, elas têm laços de afeto muito grandes, e ao chegar aqui no Brasil, não existe um registro de rainha louca, gente, não existe. Né? Ela faz passeios de carruagem, ela vai a Santa Cruz chupar manga com Dom João VI, quando ele está lá, que ela adorava manga, adorava sorvete, adorava chocolate. Né? De Portugal, escrevem pedindo que a rainha volte para Portugal. Quando os exércitos franceses vão embora, eles querem a sua rainha de volta, desejam que amor que eles têm por essa rainha, né? E ela aqui vai ter perdas também. Vai morrer Dom Pedro Carlos, que é neto dela, filho da filha que morre de varíola. Ela vai perder também a sua irmã, desculpem, eu falei Maria Francisca, mas é Maria Ana, aqui no Brasil também, e em 20 de março de 1816, Dona Maria fecha os olhos, sem nunca ter dado um grito, sem nunca ter dado elementos para ser chamada de louca. Eu lembro que quando Dom João VI vai embora para Portugal,
em 1821, ele leva os corpos dos seus entes queridos e o de Dona Maria entre eles, e Dona Maria está enterrada hoje no convento do Sagrado Coração de Jesus, onde tem um quadro que conta a história dela. É ela, linda, ela nunca foi uma mulher bonita, mas ela era muito elegante, uma mulher assim charmosa, tem um olhar um pouco tímido, mas é uma timidez que tem a ver com esses princípios religiosos de castidade, de pureza, e ela intermediando entre Nossa Senhora e o povo português ajoelhado. Você vê ali aquelas calhandreiras, aquelas mulheres pobres, de pano na cabeça, agricultoras, escravas, né, todos ajoelhados ali, fazendo suas orações para ela. Eu lembro que o embrião, aquilo que nós podemos chamar remotamente de avô de psiquiatria, nasce justamente no início do século XIX, na França, porque os casos de possessão demoníaca dentro dos conventos franceses é alucinante. Né? Quem conhece literatura, leu A Religiosa de Diderot, sabe que os conventos realmente levavam as pessoas a enlouquecerem, e a primeira pessoa a fazer essa relação entre religião e melancolia, ou aspas, né, uma forma de estado mental alterado, é o grande Pinel, que é, como eu disse, o avô de Freud, né, o avô da psiquiatria e da psicanálise, e, portanto, eu, quando escrevi esse livro, eu não só me aproximei de uma mulher fantástica, fantástica porque ela consegue equilibrar amor familiar, amor do seu povo, responsabilidade, ela efetivamente age em benefício de Portugal, que isso é uma coisa absolutamente genial, ela tem essa presença linda lá em Portugal, foi a nossa rainha aqui no Brasil, né? Rainha do Brasil e Portugal, e nós não a conhecíamos. E é uma mulher que luta desesperadamente contra, digamos, o destino que se abate sobre ela. Eu digo, né, como se a mão do demônio a tivesse empurrado, né, para um abismo de sofrimento e de perdas. Ela luta bravamente contra tudo isso, depois acaba cedendo, acaba tendo uma vida mais apagada, mais melancólica, mas de uma grande tristeza, né, que hoje nós sabemos, com um certo tratamento médico, ela teria conseguido superar. Então, para mim, foi um encontro muito bonito, não apenas com a história de uma rainha, mas com a história de uma mulher, e uma mulher, como eu digo ao final do livro, que é muito parecida com muitas de nós. Então, fica aqui recado sobre Dona Maria, e queria saber se há alguma questão, nós ainda temos 10 minutos, eu posso responder a quem quiser. Obrigada, Mari, que maravilhosa palestra. Muito obrigada por tudo. Esperamos você aqui pessoalmente em 2021. Sempre, estarei com vocês. Obrigada a todos e uma boa semana, muito sucesso aí para o evento.